Muito bem, muito bem. Vamos logo ao que interessa, porque o tempo é curto e temos muito o que dizer, porque são muitas emoções que podemos hoje relatar no programa. Espero que você realmente goste. Quero mandar um beijo para o pessoal lá do Fagundes Varela, para a Rosângela, que ficou de ouvir o programa, para a nossa querida Aline Ramos, né? Que vai fazer a palestra agora nesse mês. Deixa eu até confirmar para mandar um beijo para ela. Aline Ramos, alô Aline, um beijo, espero que você esteja podendo nos ouvir ou nos assistir, o meu amigo Carlos Magno, ao Carlos também Rodrigues, que foi lá no final de semana, muito obrigado a todos vocês. Hoje estamos falando, temos já uma legião de pessoas aqui, o chefe já está na linha, alô Jorginho, já está com a gente no Face, Wagner, boa noite Júnior, estamos te ouvindo meu irmão, muito obrigado Wagner, um beijo Cris Lose, estou aqui, boa noite, Nádia Moraes, boa noite, Walter, e todos da rádio, obrigado. Um beijo, todo mundo que está com a gente, muito obrigado, é muita gente mandando mensagem. Um beijo em todos vocês. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Bem, hoje nós estamos falando sobre o poder do pensamento, né? Sobre o poder do pensamento positivo, né? Como é que podemos nos relacionar com o dia a dia, como é que nós podemos agir com esse poder, se é que nós o temos, para que possamos melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa situação financeira, a nossa situação social, o que a gente pode fazer com o nosso pensamento, será que ele tem realmente um poder? Então vamos jogar um olhar espiritual sobre esse assunto. E para começar a falar disso, eu quero convidar você a uma pequena reflexão, tá ok? Uma pequena reflexão. Pensa com calma, raciocina com calma para você acompanhar o que a gente vai te dizer. Eu esqueci minha garrafa de água lá no carro. Eu não vou parar o programa para pegar, mas já estou com sede. Mas vamos lá. Meu querido amigo, a realidade à nossa volta, a realidade do que você vê à sua volta, ela só existe pelo que você entende dela. A realidade que está à sua volta, ela só existe, ela só é objetiva para você. Se duas pessoas passassem pela mesma experiência traumática, por uma experiência qualquer, um acidente, uma tragédia qualquer na vida, as duas pessoas iriam enxergar esse sofrimento, essa tragédia, de forma diferente. Iriam sentir esse acontecimento de forma diferente. Talvez, vamos supor, que você e uma outra pessoa estivessem num carro e batesse o carro, Deus o livre e guarde disso, mas quem está com você no carro vai sentir com uma intensidade diferente de você. Porque nós, apesar de vivenciarmos experiências coletivas, e apesar de estarmos vivendo experiências o tempo todo, essas experiências, elas não são iguais para todo mundo. Cada um cria uma realidade diferente dentro de si. Essa realidade à nossa volta, para início de conversa, ela é totalmente não objetiva. A ponto de você, se você pensar 2 minutos, você vai perceber, olha, eu poderia dizer para você que o tempo não existe. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. O tempo não existe. O tempo é uma variável, o tempo depende de referências. Quando você olha as estrelas do céu, preste atenção, quando você olha as estrelas do céu, você vê lá milhões de estrelas à noite, milhares de estrelas à noite. Você poderia dizer, olha, aquela estrela é linda, aquela outra estrela ali é a Três Marias, aquela outra é a estrela do fulano, é a estrela do cicrano. Isso tudo que você está vendo é o passado, porque aquelas estrelas já não são mais daquela forma. Por que eu estou te dizendo isso? Porque há um tempo, demora para que a luz daquela estrela chegue até você. As estrelas mais próximas de nós estão a alguns anos-luz de distância. O que isso quer dizer? Que demorariam alguns anos, ou demoram alguns anos, para que a luz daquela estrela que você está vendo no céu chegue até você e para que você possa vê-la. Alguns anos-luz, anos. Alguns são séculos, outros milênios, décadas. Pode ser que aquela estrela que você esteja vendo agora no céu, ela já nem exista mais. Ela tenha explodido. A luz do Sol leva 8 segundos para chegar na Terra. Se o Sol explodisse agora, durante os próximos 8 segundos, você ia achar que ele não estava existindo. Até que
os fenômenos que estivessem acontecendo com ele chegassem até você e você tivesse uma reação. Então, por exemplo, só para você perceber, as estrelas do céu, para você, do seu ponto de vista, vivem uma realidade diferente. Porque você vê algo que já se modificou. Como se fosse uma fotografia. Como se você olhasse para o céu e visse uma fotografia de algo que já aconteceu. As estrelas estão lá se modificando, se chocando, ou rodando, ou mudando de posição, e o que você está vendo é algo que já aconteceu há décadas, há séculos atrás. A maioria das estrelas que você está vendo já passaram séculos desde essa luz que você está recebendo agora. Porque a luz demora um tempo, são 300 mil quilômetros por segundo. E como elas estão a milhares e milhares, milhões e milhões de quilômetros de distância, demora muito para a luz chegar até aqui. Então, quando você olha para o céu, por exemplo, você já está vendo o passado. O tempo é totalmente relativo. Se você vivesse em uma realidade em que as circunstâncias à sua volta fossem diferentes, você não ia perceber o tempo como você percebe. Por exemplo, como é que você sabe que está de noite e está na hora de dormir? Bom, porque o sol se deitou, né? O sol foi embora e agora só tem a lua e as estrelas. Tudo bem. Se você vivesse em um local onde não tivesse o sol e a lua, como é que você ia saber que o tempo passou? Você ia me dizer, moça, Júnior, eu posso olhar um relógio. Tudo bem. E se não tivesse relógio? Ah, seu Júnior, aí eu não sei. Aí, não sei como é que eu ia. Ah, mas eu também envelheço, né? Com o passar do tempo eu envelheço. Tudo bem. E se você vivesse uma realidade em que você não envelhecesse, não tivesse o sol e a lua, o dia e a noite, e não tivesse relógio? Você ia continuar existindo. Você continuaria sendo você. Mas, cadê a referência? Como é que você ia saber que o tempo passou? Se o seu corpo não se modificasse, você não ia perceber a passagem do tempo. Tá claro? Então o tempo é uma variável que depende de referências, ele não existe. É por incrível que pareça. A gente daqui a pouco vai falar, já vou falar sobre física, e existem realidades a nível subatômico em que o tempo não existe verdadeiramente, nem através de referências. Então entenda, a realidade à nossa volta, ela só existe quando nós utilizamos as nossas capacidades sensoriais, a nossa capacidade interpretativa, o nosso ponto de vista, que é diferente muitas vezes de pessoas que estão próximas de nós. Nós vamos sentir a passagem do tempo de uma forma e uma outra pessoa vai sentir a passagem do tempo de outra forma. Está claro aqui? A matéria que está à nossa volta, nós já falamos isso num outro programa, essa matéria não existe, ou melhor, perdão, ela não pode ser percebida. Quando você olha a parede, você não consegue ver a parede. O que você vê é o reflexo da luz na parede. A luz emite diversas tonalidades, diversas frequências de onda, que se chocam contra a parede, ricocheteiam e sensibilizam o teu nervo óptico. Todas as cores são absorvidas pela matéria. E somente as cores que são refletidas na matéria atingem o teu nervo óptico. Então você enxerga a cor verde porque foi somente a cor verde que foi refletida. Você enxerga a cor vermelha porque somente a cor vermelha foi refletida. Mas a matéria, a parede, não pode ser vista, ela é invisível. Essa mesa que está à minha frente aqui, ela não pode ser vista, ela é invisível. Eu só a vejo porque existe uma luz que reflete ela, ou que reflete sobre ela. Porque a matéria, ela não pode ser vista. E digo mais, ela não pode ser vista e não pode ser tocada. Porque a matéria é feita de milhões de partículas. Milhões, milhares de partículas que se juntam. Essas partículas têm no seu lado mais externo, elétrons. Esses elétrons compõem a realidade da matéria à nossa volta, assim como compõe o nosso corpo. Então a minha mão, por exemplo, que toca essa mesa, ela nunca vai tocar a mesa. A percepção tátil é porque os elétrons que estão na superfície da minha mesa, da minha mão, são repelidas pelos elétrons na superfície da madeira, que compõem a madeira.
Dessa forma, os elétrons da madeira criam um campo magnético que empurra a minha mão, e a minha mão cria um campo magnético que empurra a madeira. Nessa impressão magnética, nessa reação magnética, o meu sistema nervoso sofre, recebe o impacto e se sensibiliza. Então a sensibilidade tátil vem de uma capacidade eletromagnética, de um poder, de uma força eletromagnética de repulsão. Eu nunca vou tocar essa mesa, porque se eu realmente tocasse a matéria que compõe a mesa, haveria uma explosão nuclear. O que é a explosão nuclear? Quando dois elétrons se chocam. Se os elétrons que compõem a minha mão tocassem os elétrons que compõem, por exemplo, essa cadeira onde eu estou sentado, já teria acontecido uma explosão nuclear. Então nunca eu poderei tocar essa madeira, essa cadeira, essa mesa, e nem nunca poderei ver. Quando eu olho para você, o que eu estou vendo é um reflexo. O que eu estou vendo são fótons emitidos, frequências eletromagnéticas emitidas pela luz, refletidas em você e sensibilizando meu nervo óptico. Se eu tirasse a luz, não é que há escuridão, não. É invisível. A matéria não é que a matéria é escura, não. Ela é invisível e intangível. Veja como a nossa realidade é frágil. Tudo que nós tocamos, na verdade, só podemos tocar porque o nosso sistema nervoso indica que existe algo. Daí vem as capacidades mediúnicas, que são uma capacidade expandida dos nossos sentidos. Os nossos sentidos do corpo espiritual são muito mais expandidos do que os sentidos do corpo físico, então conseguimos ver coisas que a matéria não nos mostra. Conseguimos sentir coisas que a matéria não nos mostra. Nos relacionamos com coisas ou com seres que a matéria não nos apresenta. Então entenda, toda a nossa realidade, o tempo, a matéria, tudo isso não é real. Ou da forma como você entende, não é real da forma como você entende. A nossa realidade, ela só é percebida e entendida pela nossa consciência, pela nossa mente, pela nossa razão. Por isso que eu disse ainda há pouco que duas pessoas que passassem pela mesma experiência vivenciariam essa mesma experiência de forma diferente. Sentiriam essa mesma experiência de forma diferente. Tá claro até aqui? Então entenda, meu amigo. A ciência hoje nos demonstra que a nossa realidade não é objetiva da mesma forma para todas as pessoas. Cada pessoa enxerga, entende, sente de maneira diferente. Se é verdade, se cada um de nós tem uma realidade diferente, dependendo da forma como nós sentimos e nos relacionamos, podemos interpretar que a realidade, ou a matéria, ou a vida, não é igual para todos. Cada um de nós vai perceber de uma forma diferente. Tá claro até aqui, sim ou não? Na verdade, meu amigo, nós não somos seres materiais. Por que é tão difícil a gente reconhecer a vida material? Por que é tão difícil a gente ter uma visão objetiva? Por que essa visão objetiva depende da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa sensibilidade, da nossa interpretação? Por quê? Porque nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais. Nós somos energia. A nossa consciência não é esse corpo. Quando você se olha no espelho e vê um corpo, você não é esse corpo. Esse corpo não é você. Esse corpo é um reflexo da sua consciência, do seu eu, daquilo que as pessoas chamam de espíritos. O seu corpo é apenas um reflexo do seu espírito. Usando uma linguagem que as pessoas possam entender hoje devido à filmografia americana, o teu corpo é um avatar, cara. E que nem sempre significa que é você. Nem sempre tem a aparência exata daquilo que você projeta, porque depende de uma série de circunstâncias pré-estabelecidas. O que vale na realidade, então, não é a matéria. A verdade, a realidade não é material. Apesar de se alguém chegasse aqui e me desse um tapa na cara, isso seria uma realidade. Se alguém tacasse fogo, seria uma realidade. Se alguém atropelasse, seria uma realidade. Mas é uma realidade interpretada pela minha consciência. A ponto de, se alguém me matar, eu não morro. Eu continuo existindo.
Se eu não morro quando matam o meu corpo, é por quê? Porque o meu corpo é apenas um reflexo, não é a verdade. A verdade é aquilo que eu interpreto. A verdade depende da minha consciência, da minha visão das coisas. Então, o mundo à nossa volta é aquilo que nós fazemos dele. É aquilo que nós enxergamos dele. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Nós não vemos o mundo como ele é de verdade. Nós vemos o mundo como nós somos. Temos aqui a participação do Rodrigo Farias. Sempre tudo de bom para todos os seus beijos no coração. Obrigado, Rodrigo. Marcelo, tamo junto, juntasso. Obrigado. Dorval José, boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Dorval. Mônica Bermeu, boa noite, minha irmã. Ney Tavares, olá, boa noite. Boa noite, meu amigo Walter Júnior, muito boa noite, Ney. Dorval José, sim, que beleza, um abraço. Obrigado, Marcele Mendes, um beijo no seu coração. Amo esse tema. Obrigado, Marcele. Obrigado, Luci. Obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens. E você pode participar pelo WhatsApp 975969917, 975969917, ou pode ligar para cá, 3317-5135, 3317-5135. Ou então dá um pulinho ali nas redes sociais, no Facebook, procure lá o Walter Júnior, ok? E assista ao nosso programa online, aqui com as câmeras instaladas aqui na nossa queridíssima Estilos FM. Seguindo em frente nessa abordagem que estamos tentando te passar, essa vida que nós acreditamos ser uma vida objetiva é apenas um reflexo, como dissemos. A matéria não existe. Assim como o tempo, a matéria é apenas uma... A nossa volta é apenas uma percepção que temos. Na verdade, até a matéria, assim como nós, é apenas energia. Quando você toca a matéria, o que você está tocando é energia. Nesse mundo que nós vivemos, essa energia tem uma certa frequência. Ela condensa numa certa frequência. Em outros mundos, essa matéria é condensada em frequências diferentes, proporcionais ao nível de evolução da nossa consciência. Então, na medida em que nós evoluímos ou não, nós nos mantemos em mundos proporcionais a nível de frequência. Em um dos programas eu falei isso para você. Imagine que nós vivêssemos em um mundo amarelo. Então nós somos todos Simpsons. Lembra que eu brinquei falando isso? Porque somos todos amarelos. Porque enquanto vibrarmos amarelo, viveremos em uma realidade amarela. É claro que essa cor não é só uma referência, é só uma alegoria, mas para você entender. Então a matéria nessa realidade ela é condensada num nível tal que possa se relacionar conosco, porque o nosso nível de evolução é esse. A nível atômico, então, somos todos uma única energia. Isso é outra coisa importante você entender. A nível atômico, tudo é a mesma energia. São alterações do campo. Só existe uma realidade, que é o campo. Eu estou tentando passar para você um pensamento para você seguir no resto do programa entendendo o que eu estou querendo te dizer. Tudo à nossa volta vem da mesma energia, que é a consciência cósmica, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Yahvé, de Jah, enfim, não importa. Essa consciência cósmica manipula essa energia cósmica. E essa energia cósmica podemos dizer que é um campo de energia neutro. E tudo vem desse campo. Dependendo da forma como o campo age, dependendo como ele vibra, ele gera matéria e consciência em níveis diferentes. Nós já fizemos um programa explicando isso para você. Agora, se em algum momento você para pensar e percebe que o que existe, na verdade, é a sua consciência, é o seu espírito, que é isso que existe, nada mais existe, só existe a consciência, só existe a energia, nós podemos explicar para você o seguinte: na medida em que você força um pensamento negativo, por exemplo, negativo no sentido de trazer desequilíbrio para você, no sentido de desestruturar você, de causar algum mal-estar. Quando você força o seu pensamento com um pensamento negativo, essa sua frequência energética se altera. E você emite essa energia alterada. Só que existe uma realidade também a nível atômico que diz
que toda ação gera uma reação. Por quê? Porque se somos todos originários do mesmo campo, e se hoje o entendimento da física de partículas nos diz que quando você altera uma molécula, perdão, um átomo, quando você altera uma realidade, as realidades à sua volta são alteradas e a mudança delas reagem com você, podemos dizer que a lei de causa e efeito é uma verdade. A toda ação vai existir uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Isso é uma realidade, inclusive a nível subatômico. E se você começa a pensar negativamente, você então começa a emitir uma frequência negativa, destruidora, desalinhada, desarrumada. E a energia à sua volta repercute, sente. E acontece o quê? Reflete para você. É como se você emitisse uma energia desagradável e recebesse essa energia desagradável. Só que a energia que você vai receber, ela é composta de um quantum daquilo que você emitiu, mais um certo quantum daquilo que é a própria frequência dela. Ou seja, invariavelmente você vai receber um pouco mais do que aquilo que você emitiu inicialmente. Tá claro até aqui? Tá difícil entender? Me faz perguntas que eu estou aqui para responder. 33175135 ou no nosso WhatsApp 975969917 ou no Facebook. Procure lá Walter Júnior na Estilos FM, você vai nos encontrar. Eu nem compartilhei. Se alguém estiver assistindo o nosso programa aí pelo Facebook, puder pegar o link desse vídeo e compartilhar no Trabalhadores do Bem, no GTBianos, eu agradeço, porque eu não vou ter tempo de fazer isso aqui agora enquanto eu falo. Eu agradeço. Então entenda, meu amigo, retomando aquele pensamento de alguns minutos atrás, nós não vemos o mundo como ele é, objetivamente. Nós vemos o mundo como nós somos. Então a interpretação da realidade depende de nós. Não é algo definitivo. Aliás, a própria física de partículas já nos apresenta a ideia de que há uma improbabilidade das coisas. As coisas não são deterministas. As coisas não são determinadas. A realidade é probabilística. Então talvez, não é uma realidade objetivista. Isso não existe mais. A realidade é totalmente ponderável, é totalmente talvez isso, talvez aquilo. Toda a nossa realidade começa no nosso pensamento. É o pensamento que determina a vida na Terra. É o pensamento que determina a sua vida. As alegrias e tristezas começam com os nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Pense nisso. Você é responsável pelo seu pensamento. Não permita que ninguém altere a forma como você pensa. A Lucy botou aqui, por isso eu me lasco, eu sou uma besta com a kkk. Não é não, Lucy, você é lindona, meu amor. Obrigado, Marise, cheguei agora, obrigado. Solange, boa noite, demorei, mas cheguei. Obrigado, Solange. Internet não vou para... Internet ruim, vou para rádio. Vem para rádio então, Marise. 97,9, aproveita, às vezes a internet não ajuda mesmo. Tudo o que pensamos exerce um forte impacto sobre nós e cria a realidade à nossa volta. Tudo o que nós pensamos exerce um forte impacto sobre nós e cria uma realidade à nossa volta. Então a realidade é criada e interpretada pelo seu olhar, né? Pelo seu olhar. Se você controlar a forma como você enxerga o mundo, se você reinterpretar as coisas, você vai modificar a forma como você pensa e como reage. Imagine, tem uma história que a gente usa que é do Minuto Espírita que diz assim: um professor estendeu um grande lençol branco num quadro e a turma estava em algazarra, todo mundo gritando, brincando, e o professor foi e desenhou um pequeno pontinho preto no meio do lençol branco. E aí a turma se quietou quando viu aquele lençol branco com aquele pontinho preto no meio, e o professor perguntou: Mariazinha, o que você vê aqui no quadro? Aí Mariazinha olhou e falou: professor, eu estou vendo esse pontinho preto aí bem no meio. E ele pergunta: Joãozinho, o que você está vendo nesse quadro? E o Joãozinho olha e fala: eu estou vendo esse pontinho preto aí no meio.
E você, Sandrinha, eu estou vendo o pontinho, professor. E você, Carlinhos, eu estou vendo o pontinho. E você, todo mundo está vendo o pontinho preto? Sim. Ninguém está vendo o lençol branco? O lençol branco, que é muito maior, que cobre o quadro inteiro, ninguém consegue ver. Todos nós só conseguimos ver aquele pontinho preto no meio do lençol. Essa história é bem interessante para você perceber que a forma como você encara o mundo, a forma como você enxerga a realidade, determina aquilo que você pensa, a forma como você vai interpretar, a forma como você vai pensar. Isso acontece também a nível de doenças, de saúde. Você nunca deve se impressionar com as doenças que você tem. Nunca, nunca. Porque um pensamento desorientado, um pensamento desestabilizado, como eu disse, vai impactar a realidade à sua volta, a realidade energética à sua volta, e vai retornar para você. Isso sem contar, que não vou nem me aprofundar no tema, isso sem contar que a nossa consciência, o nosso corpo, a nossa realidade, ela é feita em camadas. São várias camadas, como se fosse uma cebola, que você fosse tirando camadas e outras tivessem. Essas camadas, que são conhecidas como os corpos espirituais, eles são sensibilizados e recebem o impacto do seu pensamento. Então, quando você pensa, altera o seu pensamento, você altera a formação dessas energias que compõem o seu corpo. E você vivencia a sua realidade absorvendo a energia que você própria criou. Então, é muito complexo quando você altera o seu pensamento ou desarmoniza o seu pensamento. Tá claro até aqui? Vou usar um exemplo. Um jovem de 30 anos, 25 anos, cheio de vida, cheio de alegria. Desculpa, vai ao médico. E descobre, o médico fala que ele está doente. É uma doença grave, uma doença desagradável, que o tratamento é doloroso, que o tratamento é profundo, que o tratamento não é fácil. Esse jovem de 25, 30 anos, cheio de vida, cheio de alegria, automaticamente começa a pensar, eu estou doente. Meu Deus do céu, eu estou doente, eu estou doente. E aí esse pensamento de que eu estou doente, de que a partir de agora eu sou um doente, a partir desse momento eu sou um doente. Eu não sou mais uma pessoa saudável, eu agora sou um doente. Esse pensamento invade a cabeça dele. A partir daí, o jovem que era saudável, feliz e otimista, começa a se sentir mal, começa a se sentir sem vitalidade. O impacto do pensamento negativo domina a sua mente. Ele não está mais doente, ele é doente. Ele não está, ele é. Ele criou essa realidade. Se o jovem, por exemplo, pensasse, independente dessa doença, eu continuo saudável, essa doença é só uma das características que compõem o meu corpo, que compõem a minha consciência. Eu continuo saudável, eu continuo o senhor da minha realidade. O meu corpo responde ao meu comando. Eu penso, eu vivencio experiências, eu me relaciono. Eu continuo sendo uma pessoa íntegra, inteira. A doença não acaba comigo. Ela é apenas uma vírgula. Ah, mas ela pode ser desagradável, mas ela pode ser sofrida, ela pode ser traumática, ela pode ser o que você quiser que ela seja. Mas se você a coloca na condição em que ela deve estar, ela não domina você. Ela não domina você. Ela se submete a você. Porque quem manda é você, é a sua consciência, é o seu pensamento. É você que determina como vai ser a sua vida. Acabei de te explicar que a realidade depende do como você enxerga a realidade. Se você aceita, eu sou doente, então não há o que se fazer. É uma grande diferença entre ser e estar. Se você está doente, você agora está, daqui a pouco não está. Eu agora estou aqui na rádio. Eu estou aqui agora no estúdio. Daqui a 1 hora eu não estarei mais, eu estarei em casa. Amanhã de manhã eu não estarei em casa, estarei na rua trabalhando, entregando revista. Eu estou. Agora, aqui agora eu sou o Júnior. Em casa eu sou o Júnior. Na rua trabalhando eu sou o Júnior. Ser é definitivo. Estar é transitório. Então eu até posso ter uma doença, mas eu não sou a doença. Eu não sou a doença. Eu até posso ter uma doença. Pode até acontecer uma tragédia na minha vida. Mas depende de como eu vou enxergar essa tragédia. Se eu vou permitir que essa tragédia agora altere a minha vida e modifique meu modo de ser ou não. Toda doença, preste atenção, começa com um pensamento.
Toda doença começa com o pensamento. Tanto as doenças físicas quanto as doenças psicológicas, todas começam com algum pensamento, com alguma alteração no estado vibracional da sua consciência. Esse pensamento, quando muito repetitivo e perturbador, acarreta mal-estar físico, dores de cabeça, alergias, infecções, tumores. Não se impressione. Não se impressione com as doenças, não se impressione com as informações que te chegam, não se permita impactar a esse nível. Coloque os problemas no seu devido lugar. Seu Júnior, essa pessoa me perturbou. Coloque-a no devido lugar dela. Não permita que ela entre em você, invada a sua consciência e domine seu pensamento. Por que nós permitimos isso? Nós somos muito facinhos. A gente se permite, a gente é meio vulgar. Qualquer um chega, invade a nossa cabeça, invade a nossa consciência, toma conta do nosso pensamento e muda a nossa forma de agir. Daí a pouco está você irritado com as pessoas. Por que você está irritado? Por que você está assim? Por que você está agindo assado? Ah, porque alguém me perturbou, porque alguém me tirou do sério. Você permitiu que aquela pessoa dominasse você. Ela foi mais forte que você. Não faça isso com você. Coloque aquela pessoa, aquele pensamento, aquela perturbação no devido lugar. Ou perturbação, você não me domina. Eu sou dono da minha própria consciência. Sou eu que mando em mim, não você. Minha amiga Marcela Mendes botou, tem dias que precisamos ouvir isso para reequilibrar os pensamentos. Isso é uma atividade diária, não podemos desistir, mesmo nos dias ruins. É verdade, Marcele, não podemos desistir, mesmo nos dias piores, mesmo nos dias ruins. Nós devemos ser perseverantes, porque quem vai determinar a nossa vitória somos nós. Não é ninguém determina a nossa vitória ou a nossa queda. Somos nós que vamos permitir ou não. Então não vamos permitir. A partir de hoje você não vai mais permitir que pensamentos desajustados, desagradáveis, perturbadores tirem o seu equilíbrio. Então como é que você pode mudar os pensamentos negativos? Como é que você muda um pensamento negativo? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a forma como você vê as coisas. Nós somos o que pensamos, acredite. Você é um reflexo do seu pensamento. A sua realidade é um reflexo do seu pensamento. Inclusive a nível sábado, agora no GTEB, nós vamos falar sobre trabalho. Eu não sei se, eu acho que é trabalho que nós vamos falar, não é? Nós já falamos de filhos, né? Eu acho que vamos falar sobre trabalho. E quando eu falar de trabalho lá no GTEB, eu vou explicar para você. Existe um rio de prosperidade, imagine isso, um rio de prosperidade. Quando você está no fluxo desse rio, a vida flui naturalmente. Tem uma certa dificuldade aqui e acolá, mas ele flui, ele acontece. É você que faz. Quando você não permite que ninguém tire você desse estado de equilíbrio. Quando você está cumprindo aquilo que é determinado ou com aquilo que você se comprometeu, vai fluir, não te preocupe. Se jogue que a rede lá embaixo vai aparecer. Ela vai ser criada pela sua verdade, pela sua certeza de que ela existe. Os religiosos vão chamar isso de fé. Você vai chamar isso de querência. É o poder da vontade colocado em prática. Coloque o poder da vontade a seu serviço. Não permita que a querência seja usada pelos outros. Você é dono do seu pensar. Então, como é que você muda os pensamentos negativos? Primeiro passo seria rever a forma como você vê as coisas. Basta que tenhamos autocontrole o suficiente para pensarmos o bem e nos sentirmos bem. Entenda que o outro é apenas mais um. A pessoa que te perturba, ela não é o rei do balogobó, do belepepê, não. É só uma pessoa igual a qualquer outra. Ela não merece esse monstro que você cria dela. É uma pedrinha miudinha, só isso. Não liga para ela, não. O que pensamos reflete muito de como nós nos sentimos. Por quê? Por que o sentimento é tão importante? O nosso pensamento reflete muito o que sentimos. Por quê? Eu te perguntaria, aonde estão os sentimentos? Me diz aonde estão os sentimentos. As pessoas fazem, estão no esporte, estão lá no futebol, aí fazem um gol, aí fazem um coraçãozinho com a mão. Olha aqui, os GTBianos já sabem disso que eu vou falar. Olha aqui o meu coraçãozinho, o meu coração pulsa por você. Os enamorados desenham um coraçãozinho vermelho com uma flecha atravessada, que é a flecha do Cupido, que é um ser mitológico, vai tudo bem. Mas onde é que está o teu sentimento? Está no coração? Não, não está não.
Tá sim, seu Júnior, eu sinto com o coração. Não, não sente não. Sinto sim, porque quando eu estou sentindo, eu bato no meu peito e falo, aqui tem uma dor que me fere. Não, mas o seu pensamento, o seu sentimento não está no coração. Eu sinto em lhe dizer. O coração é apenas um músculo e a função dele é bombear sangue pelo seu corpo, pelo sistema vascular, não é assim? Pelas veias do seu corpo. A função do coração é apenas bombear sangue. Ele não tem sentimentos, ele não sente. Mas, seu Júnior, então onde é que estão os sentimentos? Os sentimentos estão na sua mente. Os sentimentos estão na sua cabeça. Os sentimentos estão dentro de você e não lá fora. Então entenda, meu amigo, os sentimentos estão na sua mente, assim como os seus pensamentos, e tudo que existe está na sua cabeça, está na sua mente. Não é na sua cabeça física, não é no cérebro, não. O cérebro também é uma projeção da sua mente. A mente que nós dizemos aqui é aquilo que se chama de consciência cósmica, que os nossos irmãos espíritas e nós espiritualistas chamamos de espíritos. A mente é esse espírito, que na verdade é sempre o reflexo da consciência. Então a consciência é o ser pensante. Então os sentimentos estão na sua consciência. Por que os sentimentos não estão na sua cabeça? Porque se estivesse na sua cabeça, quando você morresse, acabava o sentimento. E não acaba. Quando você morre, o sentimento continua. Porque a consciência continua existindo. Então, enquanto existe, tem sentimento, tem pensamento, a realidade existe. Então entenda, os sentimentos estão na sua mente. Se os sentimentos estão na sua mente, assim como os pensamentos, isso explica por que os pensamentos influenciam, os sentimentos influenciam os pensamentos. Então, controlando os sentimentos, ou pelo menos colocando regras para os sentimentos, vamos assim dizer de uma maneira errada, mas certa, você consegue colocar regras para os pensamentos. Se você coloca informações saudáveis, os seus pensamentos passam a ser guiados por esse conjunto de circunstâncias saudáveis que você apresentou, e os seus sentimentos serão elaborados dentro dessa realidade saudável. Se, por outro lado, você não coloca informações saudáveis dentro da sua mente, os seus sentimentos não têm esse código, essa regra para seguir, e os seus pensamentos também não. Ficam desajustados. Então, como é que você controla os pensamentos e sentimentos? Nutrindo a sua mente de informações boas, saudáveis, otimistas, mostrando para você que existe uma luz, e que ela não está no fim do túnel, ela está aqui agora à sua frente. Mostrando para você que o melhor não há de vir, o melhor já pode ser feito aqui agora. Quando Jesus, nosso mestre, nos diz, a felicidade não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, não quer dizer que a felicidade não possa começar aqui. Ela só não vai ser plena aqui. Não quer dizer que a prosperidade não possa acontecer aqui. Ela só não vai ser plena aqui. Mas ela pode começar aqui. Por que não? Ele não negou isso em momento algum. Ele não disse, ninguém será feliz nesse mundo, ninguém será próspero nesse mundo, ninguém será saudável, porque esse mundo todo mundo vai se lascar. Não falou nada disso. Ele só disse que a felicidade plena, o reino da felicidade não é aqui. Então, chegaremos lá. Mas aqui pode começar. Depende de você. Como eu disse, a realidade à sua volta é apenas uma interpretação da sua consciência, uma projeção desse pensamento. Os nossos pensamentos são formulados através do estado de espírito em que nos encontramos. Se nos sentimos bem, os nossos pensamentos vão ser positivos. Mas se a nossa mente está perturbada, inconscientemente ou conscientemente, sentimos uma assustadora impotência de contrariar os tão indesejáveis pensamentos negativos. Se, por exemplo, estivermos cheios de dores que nos incapacitam de ser quem já somos ou quem já fomos, se torna muito difícil atingir pensamentos positivos. Então, por exemplo, a dor, uma dor desesperada, laciante, pode alterar a forma como você pensa. Pode ou não pode? Claro que pode. Mas você pode permitir que esse sofrimento altere você completamente,
ou apenas você entender que esse sentimento, essa dor vai passar. Basta que seja dado o remédio certo, basta que você abstraia o corpo físico, basta que você trabalhe a sua realidade mental, ou até que você morra, porque quando você morre, a tendência é desaparecer o sofrimento, dependendo de como você agiu durante a vida. Então, em algum momento, tudo passa. Tudo passa nessa vida. Nada é definitivo. Na verdade, a única coisa definitiva é a consciência cósmica que chamamos de Deus. Somente Ele é definitivo, imortal, imutável, desde sempre existiu e sempre existirá. Todo o restante é totalmente mutável. Como já ensinou o poeta, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então tudo muda dependendo de como você está. Quem eu era há 10 dias atrás não é quem eu sou hoje. Quem eu era há 1 ano atrás não é quem eu sou hoje. Eu mudei. E continuo mudando. E provavelmente semana que vem serei uma pessoa diferente. E graças a Deus estamos mudando. Graças a Deus, Deus nos permite a mudança. Você imagine se eu continuasse sendo quem eu era com 8 anos de idade, com 4 anos de idade ou com 12 anos de idade. Meu Deus do céu. Então todos nós mudamos e a realidade é totalmente alterável. Ela é o que eu quiser que ela seja. Seu Júnior, mas eu estou sofrendo aqui. Depende do como você sofre. Como eu disse, se for uma dor, ela pode ser temporária na medida que o remédio não chegue. Mas se não for uma dor, se não for algo que incomoda você fisicamente, até isso, né? Os budistas, os hindus conseguem alterar, abstrair de tal forma a realidade objetiva, a realidade física, que o seu espírito se projeta para fora do corpo e a dor não é sentida. Você pode fazer uma cirurgia no cara, cortar a pele dele, que ele não vai sentir, porque ele conseguiu afastar o espírito e simplesmente restringir a dor ao corpo físico. Mas para nós, pobres mortais, que não chegamos a esse nível de autocontrole, a dor passa, como tudo passa. Agora, o que aprendemos com isso? O que aprendemos com esse sofrimento? Não vamos repetir o erro. Não vamos repetir esse erro. Se nós erramos ontem, hoje eu não quero errar mais. Acabou. Quem decide na minha vida sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Sou eu que vou decidir como eu quero, como eu penso, como eu raciocino e como eu enxergo a realidade. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Uma dor física pode ser multiplicada pela dor emocional, ao criar uma resistência em aceitar a existência da dor. Seu Júnior, eu não entendi muito bem essa colocação, eu vou falar de outra forma. Nós sofremos porque não queremos sofrer. É impressionante. Nós sofremos quando nós não queremos sofrer. Quando nós dizemos, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso. É uma negação a uma realidade. Isso vai fazer com que o sofrimento seja maior. Ao ter 1 milhão de pensamentos, de recriminação, de raiva, de lamento, contra, por exemplo, a dor de cabeça, teremos muito mais dor de cabeça que a própria dor de cabeça, entendeu? É muito mais fácil você reconhecer e aceitar. Eu conheço pessoas que ficam doentes, elas ficam com raiva e negam. Fulano, você está doente? Não, não estou doente não. Estou doente não. Não estou doente, eu não fico doente. Porque parece que ficar doente para essa pessoa é uma forma de fragilidade. Porque disseram para ela que só adoece quem é fraco. Só adoece quem quebra a lei. E não é isso. Não é assim que funciona. A doença, a dor, o sofrimento é inerente à espécie humana nesse nível de evolução que nos encontramos. Tá claro para você? Então, negar a existência do problema só faz com que ele se torne pior. Aceita. Acordei com dor de cabeça. Ponto final. Ué, seu Júnior, mas o senhor tem dor de cabeça? O homem que ensina os outros a controlar a mente tem dor de cabeça? Sim, qual é o problema? Eu tenho dor de cabeça, tenho que ir no banheiro, eu preciso me alimentar, tem dia que eu acordo de mau humor, tem dia que eu acordo de bom humor. E qual é o problema nisso? Eu sou um ser humano como outro qualquer. O que importa é que eu tento manter a maior parte do tempo do meu dia em um estado vibracional um pouco melhor, para que eu não seja atingido pelas energias frágeis. Mas eu sou um ser humano, como você é um ser humano. Querer de um salto para o outro atingir a perfeição é impossível. É impossível. A gente usa uma ideia dizendo aqui, ó, a natureza não dá salto. Ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré, filho.
Ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. É um processo de transformação lento e gradual. Então é necessário que você, aos poucos, aceite a realidade como é. Chama-se resignação. E mude aquilo que pode ser mudado. Através do trabalho, através do seu pensamento, da sua vontade. Não é, olha só. Está escrito aqui, ó, não é muito efetivo. Eu fiz uns slides para poder falar com vocês sem precisar ler no papel, né? Que às vezes ler no papel é desagradável, tem que ficar catando onde é que está a informação. Então eu botei aqui na minha tela uns slides. É muito mais fácil para me ler ali. Eu botei aqui, não é muito efetivo tentar mudar o mundo externo para evitar o nosso sofrimento. Essa ideia de que você vai mudar o mundo à sua volta para impedir que você sofra, isso não tem nenhuma efetividade. Isso é loucura. É loucura. Mudar a realidade à nossa volta, mudar um corpo físico para fazer com que a mente modifique, isso não existe, cara. Isso é impossível. Imagine que você se olhasse no espelho e que você visse uma pessoa toda suja no espelho, você estivesse todo sujo. Aí você olha no espelho e fala assim, meu Deus, essa pessoa está imunda, toda suja de graxa. Aí você faz o quê? Pega um pano e limpa o espelho. Limpa o espelho, tentando limpar a pessoa. Isso vai dar certo? Sim ou não? Você não tem como modificar uma pessoa, né, tentando modificar o espelho, tentando modificar o reflexo. Você só muda quando muda quem gera a informação, quem controla a informação. Então, como você faria a mudança? Em vez de tentar mudar o reflexo, a realidade, o seu corpo, mude a sua cabeça. Mude a sua consciência. Mude a forma como você vê o mundo. Porque é a partir de você que o mundo se modifica. O mundo muda na mudança da gente, já dizia o poeta. Amém? E tem mais. Se você não aceita o problema, você não busca soluções para o problema. Já que para você ele não existe, você não vai simplesmente aceitar, buscar soluções para ele. Então é necessário que você reconheça o problema para a partir daí você buscar soluções. Então, aceitando a condição, podemos iniciar o processo de transformação. Eu estou com dor de cabeça, por exemplo. Então agora eu vou comprar um remédio, vou tomar uma erva, vou tomar um chá, ou vou tentar meditação, eu vou tentar me alimentar, porque de repente é falta de comida. Agora, enquanto você nega, como é que você vai encontrar soluções? Não obteremos resultado algum lavando o sofrimento de nossas circunstâncias, mas apenas reconhecendo a nossa mente como a causa original, podemos nos modificar. Então é necessário que você reconheça que é a sua mente que gera todos os problemas e a solução está em suas mãos. Aceite que tem um problema, busque a solução do problema efetivamente, coloque em prática e a partir de hoje, como disse o Cristo, vá e não peques mais. Essa é a solução. Vá e não peques mais. A Solange Apolinário botou aqui no Face, eu precisava muito ouvir isso. Obrigado, Sô. Obrigado, Popô. Eu fico feliz de quando você fala isso, que eu percebo que a gente está atingindo a meta, né? Porque é um tema que... Esse tema, para mim elaborar esse tema que a Adma pediu, eu tive que fazer um corte nos temas de estudo do GTEB, né? Que vocês sabem que no GTEB a gente juntou ali em 26, 30 temas e que eu busquei dar um olhar específico sobre cada um deles. Mas esses temas que a gente aborda, como a gente falou na outra semana sobre... em angústia, se não me engano, foi depressão, não me lembro. Esses temas que estão fora, né, sobre vampirização e vitimismo, né, falamos sobre vitimismo. Esses temas que estão dentro da temática geral do GTEB, basta que a gente dê um corte, que a gente retira essas informações. Tudo isso que eu estou falando hoje de uma forma organizada dessa forma, repeti 2 vezes, forma dessa forma, né? Já está na sequência de temas do GTEB. Eu peguei 4 ou 5 temas que tratam do mesmo assunto e fiz um resumão. Então, se você for ao GTEB a qualquer dia, qualquer sábado, em algum momento você vai ouvir essas informações. E quando alguém fala assim, pô, seu Júnior, gostei, eu precisava disso, a gente se enche de alegria, porque a gente percebe que está no caminho certo. É muito bom esse feedback.
É muito bom eu saber que você gosta e que você está aí com a gente. A Alice botou, estamos aprendendo que a frase penso, logo existo, quer dizer muito mais do que somente ter um cérebro que funcione. É verdade, é verdade, é verdade. Ronaldo Guedes botou, boa noite, Walter. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela sua audiência. Alexandre Larsen, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Alexandre. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe abundantemente. Muita saúde, paz e vida longa e próspera para você. Tudo bem, tem mais um monte de gente mandando mensagem aqui, mas vamos encerrar. Tem que dar sequência, que já vai dar 1 hora, 50 minutos de programa, já está quase 1 hora. A Alice botou exatamente, a mente gera o problema. E aí a pessoa põe a culpa no maligno. É verdade, Alice. As pessoas culpam, terceirizam o problema, como a gente diz, né? Terceirizar a solução, terceirizar a felicidade. Não, a culpa é do maligno, a culpa é do capeta, a culpa é do demônio. Então a solução está no outro. Eu vou ser feliz quando o outro mudar, eu vou ser feliz quando eu comprar a casa, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz... E aí nunca é feliz, porque você nunca vai conseguir. Então você está entregando aquilo que é seu para uma outra pessoa que não tem ingerência. Você não tem ingerência sobre a vida dessas pessoas, sobre a forma como elas pensam. Mas retomando o nosso pensamento, aquilo que nós estávamos falando, o seu pensamento gera realidade. No GTEB a gente usa uma referência, que eu espero que seja boa para você aqui agora, que é a do Fusca Amarelo. Me perdoe se alguém tem um Fusca Amarelo, mas é só uma alegoria, né? Uma metáfora, é assim que fala, uma figura de linguagem. Que é o seguinte, quanto mais você vivencia o problema, quanto mais você fala do problema, quanto mais esse problema te incomodar, mais esse problema estará presente na sua vida. Porque a nossa vida é um reflexo exato do nosso pensamento. Não adianta reclamar, tem que mudar. A vida é um reflexo exato do nosso pensamento. A nossa vida é um reflexo exato do nosso pensamento. Repete comigo, por favor. Aí de onde você está que eu vou ouvir aqui. A minha vida é um reflexo exato do meu pensamento. Mais uma vez, a minha vida é um reflexo exato do meu pensamento. É isso aí que você tem que entender. A vida é um reflexo do que você pensa. Vamos supor que você tem um problema. Vamos chamar esse problema de Fusca Amarelo. Toda hora que você está na rua, você vê um Fusca Amarelo e você não gosta do Fusca Amarelo. O Fusca Amarelo te incomoda. Aí você fala, não aguento mais esse Fusca Amarelo, ai que droga. Olha o Fusca Amarelo de novo. Aí passou o Fusca Amarelo. Aí alguém para falar com você, e aí menina, como é que você tá? Ah, tô tudo bem menina, mas esse Fusca Amarelo que me persegue, meu Deus do céu, você esquece isso, fulana. Deixa esse problema pra lá, não, mas esse Fusca Amarelo vai passar 2 minutos, olha aí de novo um Fusca Amarelo aí, olha, passou agora de novo. Meu Deus do céu, não sei mais o que fazer, menina, eu fujo desse negócio, esse negócio toda hora aparece. Aí a pessoa vem e fala, para com isso, menina, você tem que buscar, para de pensar nisso, não sei o que, a vida não sei o que, eu não sei mais o que fazer, fulana, eu não sei mais o que fazer, olha o Fusca Amarelo de novo aí. Quanto mais você fala do Fusca Amarelo, mais o Fusca Amarelo aparece na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Quanto mais você reclama da falta de dinheiro, menos dinheiro você tem. Quanto mais você reclama que a conta de luz aumenta, mais ela aumenta. Quanto mais você reclama que o dinheiro não dá, menos ele dá ainda. Já percebeu? Quanto mais você reclama que a sua saúde é frágil, pior ela fica. Quanto mais você reclama que não dá tempo de fazer nada, menos tempo você tem. Use o Fusca Amarelo em qualquer circunstância da sua vida, que você vai ver que é uma realidade. Por quê, seu Júnior? Porque a vida é um reflexo do seu pensamento, filho. A vida é apenas um reflexo do que você pensa. Se você mudar a forma de pensar, em vez de você falar assim, eu não quero mais ver um Fusca Amarelo na minha vida, porque eu não gosto do Fusca Amarelo, o Fusca Amarelo me incomoda, eu quero que o Senhor, seu Júnior, eu quero que o Exu, seu tranca-rua das almas, eu quero que o Espírito Santo, eu quero que Saibaba, eu quero que Oxo, tirem da minha vida o Fusca Amarelo em nome do Senhor Jesus, Saravá, seu tranca-rua. Eu não quero mais um... Quanto mais você fala, mesmo negando, a realidade permanece. Porque o que você está impregnando o ambiente à sua volta não é dizer, eu não quero ver o Fusca Amarelo. Qual é o sujeito principal da frase? Em português. Nós temos uma professora aí assistindo, então, qual é o sujeito principal? Eu não quero ver um Fusca Amarelo. Tá dando para perceber, meu filho? Eu odeio o Fusca Amarelo. Qual é o sujeito principal? O Fusca Amarelo é uma droga. Qual é o problema? Qual é o sujeito principal da frase? Você está mantendo ele como a pessoa mais importante da sua vida.
Pode ser seu marido, seu filho, seja lá a circunstância que você quiser usar. Seu Júnior, como eu me livro disso? Porque isso é uma praga, isso é um demônio na minha vida. Como é que eu me livro disso? Muda a forma como você pensa. A partir de hoje, verei fuscas brancos. A partir de hoje, somente Ferrari vermelha. A partir de hoje, só quero ver Rolls Royce pretos. Fala o que você quer e não o que você não quer. Porque a vida é um reflexo do seu pensamento. É você que determina como vai ser a sua vida. É o poder do seu pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos, acredite. Você é o que você pensa. Você pode me dizer, mas seu Júnior, eu vou pensar agora em ganhar dinheiro ou em ficar rico, estou aqui pensando em ficar rico e não estou ficando rico, é claro, porque você quer alterar a realidade para o seu usufruto. E de uma forma imediatista, como se fosse uma criança, que quer tudo na mesma hora, quero agora. Não é assim. A realidade é um reflexo. Você mal conseguiu mudar dentro de você, você já quer que o exterior se modifique? Como é isso? Você é bobo? Você levou anos reclamando do mesmo, anos criando uma atmosfera energética pessimista, triste, angustiada, anos depositando dia após dia, hora após hora na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho. As paredes estão impregnadas disso, a sua vida está impregnada, a sua carteira, a sua bolsa, o seu, está tudo impregnado disso. Anos que você faz isso, anos. Aí você quer da noite para o dia, como se transformasse em lagartixa em jacaré da noite para o dia, mudar tudo. Errou antes e vai errar de novo. Errou antes e vai errar de novo. Não faz isso, cara. A mudança acontece a partir da sua mudança. E você vive um mundo físico, você vive um mundo material, não é isso? Como eu disse ainda há pouco, se entra um cara aqui e me dá um tapa, eu vou sentir ou não vou? Sim, claro que vou. Mas se eu começar a projetar a partir de agora paz, harmonia e tranquilidade, equilíbrio e discernimento, não haverá desarmonia suficiente para que eu seja atingido. Mas eu plantei isso. Agora eu vou colher. Ninguém vai entrar e me dar um tapa. Tá claro? Então na hora que o cara entra para me dar um tapa, não tem como. O que eu posso fazer é sair correndo daqui para fugir. É assim que é a vida. Então a partir de hoje, comece a plantar bons pensamentos. Projete na sua vida o que você quer. Seu Júnior, até o final do ano eu vou comprar um carro. Ou então, seu Júnior, até o final do ano... E aí o que vai acontecer? Vai te dar um carro? Não, porque você não pode quebrar a lei. A lei do trabalho, entre tantas leis, é uma delas. Você só merece aquilo que for fruto do seu trabalho. O que não vier do seu trabalho, não vier da sua competência, não é seu. Você não merece. Roubar, enganar, dar um jeitinho, você não merece. No passado, como o planeta ainda vivenciava uma experiência primitiva, talvez. Mas hoje, em que a experiência do planeta é diferente, está se modificando, isso não é mais possível. Não vai nunca mais ser. A única forma de você auferir recursos para pagar as suas dívidas, auferir recursos, me deu até coceira aqui no braço, é trabalhando honestamente. Trabalhando fisicamente ou trabalhando mentalmente, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, de alguma forma. Tá claro? Então, para que você consiga um carro no final do ano, você tem que fazer o quê? Começar a trabalhar desde já. Trabalhar com o quê? Não sei. Mas comece a projetar, no final do ano eu vou estar com carro, no final do ano eu vou estar com carro. A partir de agora eu vou projetar que no final do ano eu vou estar com carro. Sabe o que vai acontecer? Lentamente, como eu disse antes, o ambiente à sua volta começa a ser impregnado de uma atmosfera de prosperidade, de esperança, de expectativa. Não é que o carro vai aparecer, mas as coisas vão começar a se modificar à sua volta para que em algum momento algo aconteça que te leve a ter aquilo que você projetou. Quanto mais forte e firme for a sua projeção, mais verdadeiro e igual ao que você queria será. Se a sua projeção for frágil, porque no início é difícil, talvez você não consiga a Ferrari vermelha, mas vai conseguir um Monza preto. Tá entendendo? Não vai conseguir um Corcel, não. O Corcel não existe mais, né? Mas vai conseguir lá, né, uma Fiat Uno, vai aparecer o carro para você. E aí você vai ter percebido que o seu pensamento tem poder. Tá claro isso? Sim ou não, filho? A sua vida é um reflexo exato do seu pensamento. Tudo que você fizer a partir de hoje, projete sucesso, projete prosperidade, projete... E mesmo que inicialmente haja uma energia contra, que atrapalhe você, que influencie você, você vai se sobrepor a essa energia. Você vai dizer, eu sou mais forte do que essa energia, a minha vontade é positiva porque eu quero o bem da minha família, não é para mim. Isso é muito importante, que o pensamento não seja egoísta, que o pensamento não seja materialista,
materialista. Por quê, seu Júnior? Porque você não é um ser material, como eu já expliquei. Você é um ser espiritual. Como é que você quer ter coisas materiais sendo um ser espiritual? Você não vai conseguir. Então, quando eu vou projetar que eu vou ter um carro para que a minha família possa passear, para que a gente possa, eu vou com a minha mulher no motel, ou então eu vou comer um cachorro-quente na praia, ou então eu vou passear em Itapuã, eu vou, sei lá, cara. Projeta algo bom para a sua família, para o bem coletivo. Isso vai facilitar. É como se fosse o óleo nas engrenagens que vão favorecer a realização do seu projeto. Tá dando para você entender, sim ou não? Eu estou encerrando meu programa, que já deu 1 hora agora, acabou de dar 1 hora e 5 minutos, mas eu tenho 5 frases para ler aqui, eu preciso ler, me perdoem. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Essa é a lei psíquica das atrações, que o ser humano pratica pelos pensamentos. A proteção espiritual quem faz é a própria pessoa, conforme seus pensamentos e sua conduta. Então, quem cria um halo de proteção é você. Não adianta pedir a Deus, não adianta pedir a espiritualidade que te proteja. Quem cria essa realidade é você. Porque semelhante atrai semelhante. Quando você se encontra no estado vibracional de alto padrão, harmonizado, de acordo com a frequência cósmica, né, com a matéria cósmica, a espiritualidade vem. Agora, quando você está em desarmonia, quando você não cria um ambiente de paz, de harmonia, quando você não está construindo, você está em desestrutura, está desestruturado, ninguém vai te atender. Não adianta esperar que o alto venha até o socorro, que não vem. A lei de sintonia é perfeita, meu amigo. Semelhante atrai semelhante. Todas as vezes que emitimos um pensamento, ele nos conecta a outras energias semelhantes. Todas as vezes que você projeta um pensamento, essa energia se conecta com outras à sua volta. Essas mesmas consciências que estão à sua volta também emitem energias que nos são direcionadas. Já que toda ação gera uma reação e recebemos de volta o pensamento que emitimos aumentado. Então, projetando prosperidade, desejando prosperidade para os outros, desejando saúde para as pessoas, você recebe o quê? Saúde. Desejando sucesso, você recebe o quê? Sucesso. Desejando e projetando paz, você recebe o quê? Paz. Agora, se você começa, critica um, reclama daquele, em raiva, em ódio, angústia, culpa, julgamento, o que acontece com você? Culpa, julgamento, desorientação, doença, morte. O seu corpo vai dizer, é melhor a gente sair dessa vida porque a gente está fazendo tudo errado, está ficando pior. É o que o corpo vai fazer e vai matar você. Vai inventar uma forma de você morrer. O corpo astral, que é o corpo do espírito, é um corpo das sensações, dos sofrimentos. Ele se suja com os nossos sentimentos e atitudes. A felicidade e o amor fortalecem a imunoglobulina. São glicoproteínas que protegem o corpo dos ataques dos antígenos, que são as proteínas estranhas ao corpo que geram as doenças. Então podemos dizer que o pensamento de paz, de felicidade, de amor neutraliza as toxinas e protege você das doenças. Por isso que a gente diz que a fé é otimista. O alto amor gera a autocura. Tá dando para você entender, sim ou não? O seu pensamento cura você. Vamos terminando a palestra de hoje, dizendo: o corpo físico, como dissemos, é uma consequência do corpo astral. É uma esponja do corpo astral. Se não conseguimos reequilibrar nessa vida, vai ficar para outra. É a história do copinho que a gente já contou aqui. Como não podemos viver sem pensar, percebemos que nós pensamos muito mais naquilo que sentimos. O sentimento nos facilita o pensamento e se lembrarmos de momentos felizes, isso nos direciona o pensamento para o bem, nos afastando do mal. O sentimento gera um pensamento e uma mentalização, uma impressão mental firme. Não se impressione com os seus problemas. Não se impressione. Mantenha sempre o seu canal fonético limpo. Ou seja, fale de coisas positivas. Mantenha sempre o seu canal mental limpo. Pense em coisas positivas. Mantenha sempre as atitudes positivas no dia a dia. Pronto para receber e ouvir. Controla o teu ego. Não deixa o teu ego se sobrepor a você, não. É o ego que te prejudica. É o ego que se ofende quando alguém magoa. É o seu ego, não é você. Controla esse negócio aí, esse demônio está dentro de você aí. E aí, se isso você não coloca em prática, o que acontece? Pessoas que vivem no passado
não vivendo no hoje, não aceitam o que ocorreu no passado, culpam o passado pela tragédia de hoje, acabam condenando-se também, já que ela viveu esse passado, ocasionando doenças devido às perturbações emocionais e mentais. Quem vive culpando o emprego, culpa a esposa, culpa o marido, culpa o passado, não se aceita e não se perdoa pelos erros cometidos. Vive em um mundo de não aceitação, como se todos o criticassem e o culpassem também. Ele não vive bem em lugar nenhum, gera ansiedade, gera angústia, fobia, trauma, são agravados na nossa mente. Pessoas irritadiças, azedas, amargas, nervosinhas, são pessoas egoístas, olham mais para si, para as suas vontades, para as suas necessidades do que para o próximo. E os egoístas são as crianças espirituais. Se você permitir, o seu corpo vai reagir à ação da mente. Se o ambiente está impregnado de energias pesadas, se a mente dispara frequentemente energias de dor, de revolta, de angústia, o seu duplo etérico percebe, o perispírito recebe e o corpo sofre. Não adianta viver com mágoa, viver com ódio, com ressentimento, com angústia. Tudo isso traz a doença. Mais uma vez, o sentimento gera pensamento firme, marca a energia à nossa volta e retorna para nós em forma de dor. Pessoas que acreditam que carregam um fardo em seus relacionamentos, carregam um fardo na família, no trabalho, no dia a dia, acabam tendo problemas de coluna, de hérnia de disco, nos ombros, na nuca. Se você acha que a vida é uma luta, vou para a batalha, vai terminar com o corpo doendo, sofrendo como se tivesse uma luta. Se a vida é uma guerra, você vai apresentar sequelas. Tá dando para você entender, sim ou não? Muitas pessoas sofrem por ansiedade, por tristeza. A ansiedade é a preocupação com o futuro. A tristeza é a preocupação com o passado. Mas nem o passado nem o futuro estão aqui. Por que você está trazendo coisas que não existem para a sua vida? Você vive o hoje. Você está vivendo o agora. Tanto o passado quanto o futuro estão somente na sua mente. Eles não são uma realidade. O passado e o futuro estão apenas na sua mente. Então, quando você fica vivendo o passado, quando você fica ansioso pelo futuro, você está vivendo uma coisa que não existe. Não existe. E você está criando isso. Se liberta disso, irmão. Liberte-se disso. Não permita que esses pensamentos te atrapalhem de uma forma tão intensa como tem te atrapalhado. Finalizando, eu digo, não crie super expectativas sobre o mundo. Não crie super expectativas sobre as pessoas, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando a gente cria super expectativa, por exemplo, com relação aos nossos filhos, a gente se decepciona mais quando eles não nos frustram, sabe? Você cria uma super expectativa, montou um trabalho, iniciou um projeto, você cria uma super expectativa. O que vai acontecer? Vai se frustrar. Porque a realidade à nossa volta nem sempre está de acordo com o nosso pensamento. Não faz isso com você. Não cria uma super expectativa. Vou te dar uma dica. Em uma grande escalada, em uma escalada muito alta, só importa o próximo passo, o próximo degrau. Preste atenção no próximo degrau. Não pense em quanto falta. Não pense no que ainda vai ficar no futuro. Não importa. O que te importa é o próximo passo. É agora. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou fazer isso. E depois? Bom, depois, quando eu decidir isso, eu vou fazer uma outra coisa. O que é? Não sei ainda. Não tenta adivinhar, não tenta criar uma super expectativa, porque às vezes você vai se frustrar. Lembre-se sempre, nós somos o que nós pensamos. A vida é um reflexo do nosso pensamento, sempre. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês, a boa vontade com que vocês têm se relacionado conosco aqui. Muito obrigado. Quem quiser alguma informação adicional, procure-nos lá no GTEB, tá certo? 3317-8312 é o telefone do GTEB, 3317-8312. Nossas reuniões acontecem todos os sábados às 16 horas, na Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Travessa São José 22, atrás da Croácia.
Qualquer informação adicional, você pode acessar o nosso site, trabalhadoresdobem.com. Procure-nos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, nós temos vídeos lá. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, 97596-9917. Você pode ligar para cá agora, se quiser falar comigo, 3317-5135, 3317-5135, eu atendo você. Estamos sempre à sua disposição. Semana que vem vamos abordar um outro assunto, que eu ainda não sei qual é. Vou depender você que está me ouvindo e me assistindo, você pode me mandar sugestões. Seu Júnior, eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Eu provavelmente, se ninguém me der nenhuma sugestão, semana que vem eu vou falar a segunda parte do programa da semana passada, em que nós estávamos falando sobre como age o mal, como é que o mal age. Na semana passada nós falamos de uma maneira, como é que se diz, uma teoria, e na semana que vem, se não pintar nenhuma outra ideia, eu vou falar da forma prática, né? Do mal que as pessoas fazem, do enfeitiçamento, né? Da matança de animais, da escravidão espiritual, dos trabalhos magnéticos de energia densa. Semana que vem nós vamos tratar desse assunto. Se ninguém me surgir aí com uma ideia diferente, é nessa vibe que a gente vai entrar, tá certo? Lembrando que todo dia, às 6 da manhã, são às 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã, nós temos o programa aqui na rádio, Concertos para a Juventude, tá certo? Todo dia, de 6 às 7 da manhã, temos Concertos para a Juventude com os maiores compositores de todos os tempos. Você vai curtir essas músicas que eu toquei aqui agora e muitas outras. Você vai ouvir Tchaikovsky, Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, enfim, tem uma infinidade de Vivaldi, Verdi, né? Um monte de gente, só gente mesmo que entende do balacobaco. Pessoas que daqui a 1000 anos vamos continuar ouvindo, não é isso? Então, todos os dias de 6 às 7 da manhã, acorde muito bem acompanhado, ouvindo a Estilos FM. Bem, vamos encerrar o programa de hoje agradecendo a todos vocês. Lembrando que o programa eu filmei, tem 2 câmeras aqui, uma eu estou transmitindo ao vivo na internet e a outra câmera eu estou filmando com áudio separado para colocar no YouTube e aí você compartilha nas redes sociais, além do vídeo do Facebook. Tá legal, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos encerrando mais um programa Despertar, agradecendo a sua audiência, a sua paciência e boa vontade, mandando um beijo no seu coração, um beijo no coração de todas essas pessoas que nos ouvem aqui na Estilos FM 97,9, ao pessoal que está no site ouvindo pela radioestilos.com, o pessoal que baixou o aplicativo do celular da Rádio Estilos Web. Procure lá no seu Play Store do Android, baixe o nosso aplicativo, ouça a nossa programação em qualquer local, 24 horas no seu celular. Um beijo também no pessoal que está aqui no Facebook acompanhando a gente. Ó. Beijo para todos vocês aí, que Deus abençoe. E você que está no YouTube vendo esse vídeo, muito obrigado também, espero que você tenha gostado. Mande suas perguntas, sugestões, reclamações e críticas, que nós teremos uma grande satisfação em responder. Eu agora vou para casa me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica. Vou beijar muito aquela mulher que eu amo de paixão, aquela minha amiga, minha cúmplice, minha esposa querida, meu filho, meu amigo sem vergonha safado, vou beijá-lo também. Meus gatinhos e gatinhas serão beijadas e amadas, farei o mesmo com os espíritos inimigos, vou amá-los, ensiná-los o amor. Acredite, o que o mal precisa é aprender a amar, meu irmão. É o amor que cura, só o amor constrói pontes indestrutíveis. Coloque em prática o amor, exerça o amor. O amor é a única energia que existe no mundo. Muito obrigado, espero vocês no sábado lá no GTEB. Um beijo no coração de todos e ó, tchau, gente.